E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar sobre a filosofia de Byung-Chul Han, um filósofo coreano radicado na Alemanha e que tem transformado o campo da filosofia na atualidade através de textos um pouco mais curtos, voltados para questões atuais. E hoje eu quero falar de um livro dele muito interessante chamado Filosofia do Zen Budismo. Antes então de entrar propriamente no texto, eu queria destacar algumas coisas. Primeiro, que você está vendo aqui à minha direita uma obra de arte e ela foi produzida pela minha filha como um presente de aniversário para mim. Se você observar com atenção, você vai ver que é uma releitura de uma pintura de Van Gogh, né? O Van Gogh viveu os seus últimos dias em Auvers-sur-Oise e ele pintou a igreja da cidade, né, em tons azuis, com linhas distorcidas, e a minha filha fez a sua própria versão dessa pintura de Van Gogh e ficou muito legal, né? Outra coisa que eu queria destacar é que eu tenho uma playlist sobre filosofia e já há um outro vídeo que eu gravei sobre Byung-Chul Han. Então ali eu faço uma apresentação do autor e abordo um outro livro dele chamado A Sociedade do Cansaço. Então vamos para o nosso livro de hoje de Byung. Filosofia do Zen Budismo é um livro muito interessante porque ele usa uma estratégia bem diferente daquilo que eu tenho visto no campo da filosofia. Ele vai pegar temas do Zen Budismo, e a gente sabe que o Zen Budismo é uma expressão religiosa presente no mundo inteiro, mas que eu diria assim que está muito mais impregnado nas culturas das sociedades daquilo que a gente chama de Oriente. E ele pega então ideias, práticas, conceitos do Zen Budismo e vai confrontar essas ideias com temas da filosofia ocidental. Lembrando que como o autor é coreano, né, certamente ele tem contato através do seu país de origem com o Zen Budismo. E como ele vive há um certo tempo na Alemanha, estudou na Alemanha, ensina na Alemanha, ele certamente também desenvolveu uma familiaridade com os temas da filosofia ocidental. E o que ele faz é confrontar os valores dessas duas culturas. E ele faz uma coisa muito legal. Ao invés dele analisar um discurso budista presente em textos religiosos ou apelar ao discurso budista presente em tratados sobre ou do próprio Zen Budismo, ele vai simplesmente ilustrar os temas do Zen Budismo a partir do haiku, que é um tipo de poesia que tem um caráter extremamente sintético, metafórico e prático, no estilo daquilo que a gente conhece como literatura sapiencial, né? Quer dizer, existe um ensinamento prático, mas colocado de uma forma muito sintética e muito objetiva e às vezes até enigmática. E ele vai contrapor isso ao discurso argumentativo da filosofia ocidental, que muitas vezes é longo, é extremamente racional, linear e bastante abstrato, às vezes até sem conseguir esbarrar minimamente no campo prático. E isso torna esse livro único e ao mesmo tempo torna esse livro muito interessante. Então vamos lá, vamos começar então explorando alguns temas do livro. Então, no primeiro capítulo ele fala de uma religião sem Deus. Aliás, existe uma discussão sobre o budismo, o Zen Budismo, se ele é uma religião ou não, porque de fato está ausente ali a concepção de uma divindade, ou pelo menos a percepção de uma divindade como algo que está fora do próprio sujeito, né? Então, o Byung vai descrever a religião budista como sendo uma expressão totalmente voltada para a imanência, quer dizer, o budismo não desenvolve uma devoção a uma divindade, até porque está ausente no budismo a concepção de que eu sou diferente do mundo ou de que eu sou diferente das outras pessoas. Como tudo é imanente, nós simplesmente fazemos parte dessa imanência. E a gente sabe que a filosofia ocidental é também, na atualidade, né, de alguns séculos para cá, é identificada como filosofia do sujeito, como uma filosofia que vê o sujeito como algo distinto do mundo. Então existe o sujeito e existe o fora do sujeito, existe o mundo objetal, o mundo dos objetos, o mundo empírico. E esse sujeito se distingue, ele está claramente distinto
desse mundo dos fenômenos e ele também se distingue claramente de outros sujeitos, né? Então há um certo individualismo, um certo subjetivismo na filosofia ocidental. Também, outra coisa interessante ligada a essa ideia da religião sem Deus é que no budismo há uma completa ausência de fundamento, quer dizer, não existe fundamento para nada, porque como não tem divindade, como não tem um além, como não tem um ser divino distinto do sujeito, distinto do mundo, não existe fundamento. Como não tem o transcendente não fundamenta nada. E isso também está em oposição muito clara, vamos dizer assim, no limite mais extremo daquilo que a gente chama de fundamentalismo nas formas religiosas, mas que está presente também nas formas filosóficas, né? A ideia de você buscar o fundamento, né? As religiões ocidentais veem Deus como fundamento de todas as coisas e a filosofia vê conceitos, ideias, emanações como fundamento de todas as coisas, mas isso simplesmente não existe no budismo. Outro aspecto que a gente pode destacar é que o budismo está totalmente submerso numa visão holística. Tudo pertence a tudo, tudo está relacionado a tudo, enquanto no mundo ocidental a gente defende uma ideia de um dualismo sujeito-objeto. Eu, enquanto sujeito, sou distinto de todos os demais sujeitos e sou distinto também do mundo objetal, do mundo dos fenômenos, do mundo empírico. E isso nos leva naturalmente a perceber que nós não fazemos parte do mundo. Outra coisa muito interessante quando ele está falando de Deus é sobre a experiência de iluminação. Quer dizer, o que é a experiência de iluminação que faz parte de maneira muito forte do discurso budista? A iluminação é uma experiência, de certo modo, de êxtase, uma experiência de contentamento, uma experiência de percepção diferente da realidade, é uma submersão no mundo da sabedoria, mas a iluminação, ela também não parte de um transcendente, ela não parte de nada distinto da própria natureza humana. Quer dizer, basta ser humano para você ser elegível a essa experiência excepcional. E é interessante que na filosofia ocidental, que é também identificada muitas vezes como filosofia iluminista, essa luz de que fala o iluminismo é a luz da razão, né? Então, é através da razão que você chega ao conhecimento pleno de todas as coisas. Me parece que o budismo, quando fala de iluminação, ele não está supervalorizando a razão, embora me pareça que a razão esteja envolvida nisso tudo, mas não é uma experiência que priorize a razão. Me parece que é uma experiência que está conectada à totalidade daquilo que nós somos: corpo, razão, mas também intuição, emoção. Isso me parece bastante legal. Outra coisa muito interessante é que, como não existe divindade no budismo, não existe uma espera de um mundo vindouro, quer dizer, não existe uma obsessão pela futuridade. E como também o budismo não está conectado àquilo que uma divindade fez no passado, não existe também a obsessão pelo passado como fundamento daquilo que acontece no presente. Então o Zen budismo foca no presente, foca no agora, né? Existe até um livro bastante conhecido dentro desse campo que é chamado O Poder do Agora, quer dizer, se desconecta do passado, se desconecta do futuro e vive o presente. Quer dizer, quando não existe nem passado nem futuro, tudo que você pode fazer é viver no presente. Enquanto no mundo ocidental nós temos naturalmente a glorificação da temporalidade tripartida, né? Existe um passado que explica aquilo que nós somos, existe um futuro para o qual nós caminhamos, seja no campo religioso do mundo ocidental, seja no campo filosófico. Existe uma ideia de progresso, por exemplo, que é uma ideia secular, mas tem inspiração na visão cristã ocidental. Então, a gente fica muito obcecado muitas vezes ou pelo passado ou pelo futuro e esquece muito de viver o presente, de focar o presente, de focar o que está acontecendo agora. Outro debate presente nesse livro, no capítulo 2, é sobre o vazio, a vacuidade de que fala o Zen budismo. Para o Byung-Chul Han se opõe à percepção de substância. Quer dizer, na filosofia ocidental nós somos obcecados por procurar a substância das coisas, o que é que fundamenta as coisas. Ou eu diria que a filosofia Zen budista é filosofia da diferença, quer dizer, nós somos um fluxo, nós estamos sendo transformados o tempo todo e ao mesmo tempo estamos conectados a todas as coisas. E a filosofia ocidental é a filosofia da identidade,
quem eu sou e como é que eu me distingo dos outros e como é que eu me distingo do mundo. Isso é também um outro aspecto muito interessante. No terceiro capítulo, ele fala sobre ninguém, sobre a ausência de pessoalidade na filosofia budista. Então a filosofia budista seria marcada por uma impessoalidade, porque primeiro não tem Deus, então não tem pessoa, não há divindade, então não há pessoalidade. Interessante que enquanto na filosofia ocidental e também no cristianismo ocidental, Deus é, em primeiro lugar, uma pessoa. Então você precisa ser uma pessoa que reconhece essa outra pessoa que é o ser divino. Isso também é um marco bastante interessante. Seguindo, no capítulo seguinte, ele fala sobre o habitar lugar nenhum. O budismo não procura chegar a lugar algum, ele não tem aspiração, ele não tem utopia de lugar algum. Talvez ele só tenha a meta de que as pessoas alcancem a iluminação, mas a iluminação ela não serve para você chegar a algum lugar. Ela simplesmente é uma experiência que está disponível para todas as pessoas, em todos os lugares. E como ela está disponível a todas as pessoas em todos os lugares, você não tem meta. Simplesmente você tem a experiência da iluminação e vive o aqui e o agora. Enquanto tanto a filosofia como também a religiosidade ocidental, ela tende a uma fuga do mundo. Minha relação com a substância de todas as coisas, ela me leva a fugir desse mundo, né? A escatologia cristã, a doutrina que fala sobre as últimas coisas, ela é quase sempre uma filosofia, uma concepção escapista. Quer dizer, eu fico pensando no que vai acontecer no final dos tempos e com isso eu fujo do aqui e agora, enquanto o budismo te encoraja a viver o aqui e agora. Em mais um capítulo, ele vai abordar então a questão da morte. É interessante que no âmbito do Zen budismo, a morte é visto como algo que faz parte do ciclo da natureza. Muitas vezes você tem inclusive um ciclo de karma, a pessoa vai reencarnando, mas o nascimento, a vida e a morte, ela faz parte de um ciclo da natureza, e parece que os orientais, que estão de alguma forma relacionados à cultura budista, têm um pouco mais de facilidade de encarar a morte, ou encara a morte com muito mais naturalidade, com muito mais tranquilidade. Enquanto, tanto no âmbito da filosofia como no âmbito da religião ou das religiões cristãs do mundo ocidental, a morte é muitas vezes vista com indignação, né? Quer dizer, as pessoas estão se indignando, se inconformando com a morte, lutando o tempo todo contra a morte e ao mesmo tempo também especulando sobre o que acontece com a pessoa após a morte, né? O que vai ser de mim, o que vai ser o meu destino, o que vai ser o destino do mundo, o que vai ser o destino das pessoas depois que elas morrerem. Por fim, ele fala sobre afabilidade, ser afável, ser, vamos dizer assim, ser gentil. Me parece que a ideia de que nós pertencemos ao todo e estamos conectados a uma totalidade deve desenvolver, pelo menos na percepção do Byung, uma certa afabilidade para aquelas pessoas que praticam uma religião zen budista. Enquanto no mundo ocidental nós estamos obcecados pela competição e estamos obcecados também pelo individualismo e temos uma tendência a ver as pessoas que estão próximas a nós como nossos concorrentes. Fazendo uma avaliação dessa trajetória nesse livro, eu tenho algumas coisas interessantes para dizer. Quando você lê esse livro, dá a impressão que o Byung está totalmente obcecado e que ele vê o Zen budismo de uma forma estritamente positiva e vê as culturas orientais como estritamente positivas. Eu me encontrei uma pista bastante interessante a partir de um texto que ele publicou durante essa pandemia de coronavírus, onde ele faz de fato uma avaliação, de certo modo, positiva do modo como Coreia, o Japão, a China lidaram com esse vírus, né, dizendo que ele, em função de uma visão mais coletivista, eles conseguiram dar respostas mais rápidas e convenceram com uma certa facilidade as pessoas a ficarem em casa. Enquanto no mundo ocidental nós estamos discutindo, mas por que nós não podemos sair de casa nesse momento? Os governos estão violando a nossa liberdade de ir para a rua. Isso mostra que nós não temos uma certa visão de coletividade, de pertença a um todo. Por isso nós temos muita dificuldade de agir coletivamente quando uma pandemia nos coloca o imperativo de agirmos de forma coletiva. Mas se isso tem um lado ruim, isso tem um lado bom também, porque as sociedades orientais mais submersas numa cultura
budista ou zen budista, elas são muito também suscetíveis aos autoritarismos, às manipulações. Quer dizer, o mesmo governo que tem informação para poder orientar as pessoas numa pandemia e dizer que elas precisam ficar em casa e tem tecnologia para ver se essas pessoas estão ficando em casa mesmo ou não, esse governo também pode manipular as pessoas, pode manipular a individualidade, pode ir além da individualidade, pode privar as pessoas de liberdade. Isso também não é legal, né? E o caminho que ele aponta é: nós devemos olhar para o nosso mundo ocidental e encontrar, talvez, numa forma mais de coletivização, numa visão mais coletiva, mas ao mesmo tempo dialogando com a liberdade, com a democracia, talvez nós possamos encontrar um certo caminho por aí. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele é feito de forma totalmente voluntária, sem nenhum financiamento. Ele é feito simplesmente como estratégia que eu tenho como professor de uma universidade pública, poder tornar disponível aquilo que eu leio e aquilo que eu estudo para a maior quantidade possível de pessoas. Então, se você puder se inscrever no meu canal, puder curtir, se possível compartilhar nas suas redes sociais, ajudar esses vídeos através da maior quantidade possível de pessoas. Se você quiser deixar os seus comentários, as suas reações, as suas impressões, ou quem sabe até sugerir temas, você será bem-vindo, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.